cá estamos de volta nesta segunda parte do nosso Nós em Família, em que hoje estamos a partilhar um pouco convosco sobre o valor e a importância da catequese familiar. E falar de catequese familiar não é falar do consertar famílias desajustadas, famílias com já alguns problemas graves, como tantas vezes nos deparamos e nos damos conta, sejam os nossos amigos, sejam às vezes os nossos vizinhos, são várias as famílias que vão vivendo as suas dificuldades. A catequese familiar não é para isso, pode ajudar. Sim, Pode ajudar. é o tentar reencontrar, o recomeçar, isto significa ir à raiz e consertar não, porque já dizia as Sagradas Escrituras como é que alguém vai fazer um remendo portanto, quem vai colocar um remendo numas calças um remendo novo numas calças velhas, queria dizer. Não vai aguentar, as calças velhas não vão aguentar, vai ceder. Portanto, não é isso. Mas nós somos chamados, de facto, e quando solicitados, a partilhar, a ajudar estas famílias. Por isso é que os bispos escreveram esta carta pastoral para a catequese, mas de uma forma até abanando um bocadinho nós adultos, não é? Que às vezes estamos adormecidos. É o tentar um recomeçar, não é? Um restaurar, não é? Uma reparação para estas famílias, porque todas elas, essas famílias, mesmo aquelas que tu dizes às vezes destroçadas, tudo isso é possível, não é? Há possibilidades. Aliás, lembro-me de uma família de uma situação muito, muito, muito grave e que hoje é uma família alicerçada, uma família unida, não é? Mas, no princípio, foi difícil, houve uma ruptura muito grande, mas conseguiram ultrapassar, porque lá está, Deus está sempre, não é? Este encontro, a alegria do encontro com Jesus Cristo, antes de nós nos encontrarmos com Ele, já Ele se encontrou connosco. E nesta família que eu aqui recordo, já há uns anos que conheço esta família, que acompanho uns bons anos, hoje, quem viu esta família e da maneira que estava, e hoje esta família tão unida, não é? Porque dali, de toda esta ruptura, no meio disto tudo, nasce um bebé. Né? E esse bebé traz a missão de unir tudo aquilo que estava dividido, não é? E é possível. Quando ao primeiro parecia uma catástrofe, parecia que o mundo ia acabar para aquela família, já não chegavam os problemas que tinham, que ainda aparece esta gravidez inesperada e que esta gravidez inesperada é o elo que faz a reconciliação, que é a ponte onde se unem esta família. E esta família hoje até dá água na boca, eu até estou com água na boca de falar deles, porque de facto são fantásticos. Quem os vê é uma família fantástica, porque se encontrou com Cristo. Então este catequizar da família é esse caminhar juntos da família com a pastoral também familiar, Claro. Que tem esse objetivo de fazer crescer cada um dos membros da família na sua fé. Joaquim, como é que as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir podem dizer, e agora? O que é que eu faço? Qual é o meu primeiro passo para começar esta catequese familiar? Olha, sabes que cada família é única, não é? E não há receitas únicas e dadas, e não somos aqui, nem eu quero saber, apenas estamos aqui a fazer uma partilha em voz alta para todos vós nisso. Claro, primeiro eu preciso, e se estou a ver e a ouvir este programa, eu preciso olhar para a minha família e honestamente, francamente, justamente, olhar para ela e ver como é que ela está. Fazer ali uma análise. Depois, certeza absoluta que na sua paróquia, ou pelo menos na sua diocese, não sei se em todas as paróquias têm, não posso,
mas na sua diocese existe a pastoral familiar, não é? A primeira coisa que eu devo dirigir, que preciso de ajuda, e isto é um ato de humildade, não é? Eu preciso de ajuda. Eu necessito de ajuda para isto, ou para aquilo, ou para esta situação, ou que não consigo estar a lidar com ela, ou não a compreendo, sei lá, tantas coisas que vão aparecendo. Então, dirigir-se, por exemplo, ao parco da sua paróquia. Esse padre, eu estou a viver uma situação complicada na minha família, ou com um filho, ou com uma filha, ou isto, ou aquilo. Existe na paróquia alguma pastoral familiar para ajudar, para me enriquecer? Onde é que eu posso ir beber, não é? E ali o padre vai dizer, olha, tem a pastoral, não na nossa paróquia, mas na paróquia vizinha, ou na diocese, assim, aos sábados, ou aos tais dias. E a pessoa dizer-se, não é? E poder depois fazer uma caminhada e pedir, às vezes, àqueles que já têm alguma caminhada, pedir um conselho, uma orientação para isto, como há bocado eu, na primeira parte, falava daquela jovem, não é? Que veio aqui pedir este conselho lá no santuário, que estou a fazer este serviço de escuta e poder depois orientar, como tantas e tantas famílias aparece lá no nosso portanto, no santuário. Portanto, é fazer, ou como aqui há uns tempos atrás, portanto, as famílias, isto é, os pais, os cunhados e os filhos, portanto, estavam ali num choque, num conflito. E o padre dessa paróquia disse que devia estar uma pessoa neutra, presente, para ser quase, entre aspas, um mediador, não é? Analisar sem tomar as dores de ninguém. E os três aceitaram que fosse eu. E eu estive nessa mediação e que, graças a Deus, houve essa reconciliação. Mas, portanto, há casos assim que acontece. Portanto, é nisto. E depois, claro, não é depois de haver a reconciliação, como eu disse lá, não é depois da reconciliação, já está tudo feito, já está a catequese feita, ou já está a minha formação feita, ou já não vou mais ter problemas. Não. Nós que estamos aqui, estamos sempre a aprender e a cada dia que passa, aprendemos e cada dia que passa precisamos de ajuda. Isto é um continuar, não é? Isto é sempre estes desafios que vão aparecendo e que nós precisamos uns dos outros. Sim, mas falavas e trazias exemplos, às vezes, de famílias que vivem momentos difíceis ou alguma situação mais difícil de resolver, tensões. Mas também, se calhar, muitas das famílias que nos estão a ouvir vivem uma vida bem, tranquila. O que é que esses podem fazer para poder aprofundar mais essa catequese familiar? Aquilo que há bocadinho eu dizia, não é? Mesmo que a gente viva bem, há sempre alguma momentos, coisa não é? a crescer. Vamos dar um exemplo de nós para não falar de ninguém. Nós, não é? Graças a Deus, até hoje, mais ou menos, mais pedra, menos pedra, mais esmurrão no joelho, menos joelhos esmurrados, nós vamos. E nós precisamos sempre ir retomar os princípios, não é? É preciso sempre retomar os princípios. E os princípios, de facto, é olhar para as Sagradas Escrituras, às vezes, parar e pensar, olha, estamos um bocado ausentes de coisa, andamos com o nariz torcido um com o outro. De facto, não partilhamos isto. Eu pensei que tivesse dito, ainda há pouco tempo atrás, o Tiago levou 3 ou 4 pontos na testa, porque partiu a cabeça, não é? Não partiu a cabeça, deu um corte, deu um corte, partiu a cabeça, deu um corte, a gente é homem, sabe como é, a gente fala assim, partiu a cabeça, está resolvido. Fez um corte, bateu lá na esquina de uma cadeira de pedra, ou de uma mesa de pedra, e aqui no sobrolho é rápido para abrir. Pronto, aí começou os curativos. Houve um dia, que nos curativos, e não foi há muito pouco tempo, não é? Que eu é que estava a levar aos curativos o Tiago, à hora do almoço, como for combinado. Mas
porque estava molhado o curativo, porque o Tiago tinha molhado o curativo e estava coisa, o que é que a excelentíssima minha esposa faz? Logo de manhã, antes de levar o miúdo para a escola, vai fazer o curativo. Mas esquece-se de me avisar. Quando eu chego à hora do almoço para levar o curativo, não é? O Tiago começa a comer rápido, não é? Não, começa a comer rápido, tudo. Papai, já estou pronto para fazer o curativo. Mas é a Clara, a irmã, não é? Que diz, papá, mas o Tiago já foi fazer o curativo, não vês que ele tem um curativo novo na testa? Mas como é que foi fazer o curativo? Foi a mamá, porque estava molhado. E eu telefonei à Sandra, desculpa que me esqueci de te avisar. Então, estas coisas também acontecem, estou aqui a dar estes exemplos, não é? A gente ultrapassou. Mas, não é? Há casos que às vezes fica tensão, às vezes, porque fizeste isto, porque fazer aquilo, tinhas que avisar, porque às vezes também não estamos bem. Não é? Então, estas pequeninas coisas, nós precisamos dialogar, não é? Entre casal, entre esposa e esposo, é preciso haver esse diálogo, não é? E os filhos também. Portanto, todos os dias, ou para não dizer todos os dias, todas as semanas, nós precisamos fazer uma análise, uma reflexão sobre a família, não é? E precisamos, às vezes, estamos a rezar pouco, ou rezamos menos, ou estamos mais preguiçosos. Então, retomar também a vida de oração. Então, oração em família, por exemplo, ir à Eucaristia em família, porque às vezes, por causa dos trabalhos, às vezes não dá, e nós, calma, porque isto já está a virar rotina. Então, chamar, não é? Tentarmos conciliar o melhor horário para que todos, em família, estejamos, não é? Quer dizer, estas pequeninas coisas que nos ajudam, não é? Isto não há mistério para nós resolvermmos o problema. Não há segredo nenhum. O segredo está, de facto, em nós, cada um de nós, dar-se, não é? Aquilo que dizia aqui este livro, para o Conselho do Pontifício para a Família, não é? Que faz as várias análises, não é? Esta intimidade da família, ela vai-se apercebendo em que caminho está a ir, quais são os caminhos que estão a trilhar, não é? Por exemplo, se está a ver uma coisa na televisão, não é? E os jovens ou a esposa está a ver, não é? Mas aquilo não edifica a nossa família. O que é que nós devemos ver? Não é chegar lá... Não. É isso, olha, isso não edifica a nossa família. O que é que isso vem acrescentar à nossa família, não é? E aí, o que acontece? Como há um coração receptivo, um coração acolhedor, vai pensar disso, não, em primeiro lugar está a minha família, não está este programa, ou não está este filme, ou esta série, seja lá o que for, não é? Então estas coisas às vezes é preciso fazer cedências, renúncias, em prol do outro, como dizia, não é? Os mais pobres muitas vezes, os mais necessitados, não é aqueles que nós vemos e olhamos que estão muitas vezes na rua a pedir. Às vezes o mais pobre está dentro da nossa casa. Às vezes é a esposa, às vezes é o esposo ou é os filhos. É esta atenção. Esta escola de valores que há bocadinho falava é nesse sentido. Estar atento, não é? Estar atento como o sol que ilumina, não é? Esta luz que é a graça do Espírito Santo, a graça do encontro com Jesus, que, de facto, nos torna mais sensíveis ao outro, não é? E nós, muitas vezes, estamos ali ao lado do outro quando chora, por exemplo, quando um namorado diz, olha, eu já não gosto mais de ti, ou um dos filhos é traído pelo namorado, pela namorada, não é? E chora, e chora, e chora, porque, de facto, aquele momento é o momento deles. Tudo desabou neles. Nós temos de estar ao lado. Nós já sabemos, como adultos, que isso é uma coisa que vai passar, não é? 2 dias ou 3 depois passa, porque são namoros de adolescentes, são namoros de juventude, ainda não têm alicerces suficientemente maturos para isso andar para a frente. Mas naquele momento nós também, eles precisam ser o centro das atenções. E estamos
com eles, não é? Não é às vezes dizer, oh, isso passa, rapariga, oh, rapaz, isso passa, oh, isso é o que mais há disso, não é? Não ligues, olha, amanhã, depois, se calhar és tu, também vai acontecer, e vai ser o outro a chorar e tu a riste. Não é por aí, não é? É consolar aquele que está necessitado, aquele que naquele momento está a viver uma pobreza, que está necessitado de um consolo, de um abraço. Às vezes é o nosso silêncio, estamos só ali em silêncio. Passa um bocadinho por aí, não é? Não há fórmulas feitas, nem coisas feitas. Portanto, graças a Deus, como João Paulo II diz, não é? A família está sempre a redescobrir-se, não é? A redescobrir-se. E cada família se redescobre no seu dia-a-dia. Um dos passos que eu acredito que muitos poderão pôr em prática, e talvez depois de falar com o padre da sua paróquia, será fazer pequenas reuniões de casais, de famílias. Sim, os encontros de casais que existe, a pastoral dos casais de Nossa Senhora, portanto, há Sim, tanta coisa. há os CPMs, Sim. encontro para o matrimónio, enfim. As equipas de Nossa Senhora. As equipas de Nossa Senhora, enfim, há sempre formas Graças a de Deus, se não falta. encaixar, de buscar aquilo que mais toca o seu coração, porque cada um tem o seu carisma muito próprio e a sua forma muito própria. E temos umas coisas, também muito, e isto também fala aqui, não sei em que página é, mas que eu vou olhando e vou falando, que eu já vejo. É que muitas vezes nós temos, e graças a Deus, neste tempo que vivemos, porque os nossos idosos têm uma vida mais longa, graças a Deus, nós temos os nossos avós, que já passaram muitas coisas, muitas crises, muitas dificuldades, muitas épocas, não é? No nosso meio. Se nós olharmos para os nossos avós, não é? Quase que não... Aliás, não são do tempo da televisão, ainda não existia televisão, e hoje, não é? Esta tecnologia... E os avós são um grande dom de sabedoria, não é? E de tempo que hoje têm para nos ajudar a nós casais, mas também os nossos filhos e netos deles, não é? Com esta sabedoria. É preciso nós sabermos escutar os nossos avós ou os nossos pais, não é? Porque, de facto, eles têm um manancial de sabedoria e de experiência que pode ajudar também unificar esta família, tornar esta família mais forte, mais unida, não é? É nesse sentido, não é descartar. É velho, já tem cabelos brancos, já não percebe nada de tecnologias, portanto não tem nada a acrescentar. Pelo contrário, tem experiência, tem sabedoria, não é? Ele está aqui no texto que eu agora está aqui, ó. Vejam, é fantástico. As crianças e os jovens, em muitos casos, contam também com um importante apoio dos avós, que com uma esperança de vida cada vez maior e com mais disponibilidade de tempo e de sabedoria acumulada, até esta frase, sabedoria acumulada, ao longo de uma vida, dão um valioso contributo para a educação dos netos netos, em particular no que respeita ao despertar da fé e à transmissão das tradições religiosas e cristãs, a par dos afetos e do tempo, elementos tão nucleares na educação. Vejam só, fazem despertar, não é? No que respeita ao despertar da fé, da transmissão das tradições religiosas e cristãs, a par dos afetos e do tempo, elementos tão nucleares da educação. Mais do que aquilo que eu estive aqui a dizer, diz isto mais resumidamente. Então, hoje o Papa Francisco falava que hoje nós vivemos um tempo sem afetos, não é? Que hoje o ser humano precisa desses afetos, não é? É esses afetos. Ainda há bem pouco tempo eu estava com a Catarina e com o Paulo Aido, partilhámos umas situações sobre a ajuda à Igreja que sofre, e a Catarina dizia, quando visitou um campo de refugiados, que eles não queriam bens materiais, aquelas crianças e aquelas famílias. O que eles mais queriam era o abraço, era o sorriso, não é? O materialismo não era o mais importante, era saber-se que eles estavam a ser amados, que alguém
de longe, a ir ao encontro deles para lhe dar um abraço, para lhe dar um sorriso, para dizer, estamos a rezar convosco e por vós, não é? Não era o materialismo, não é? E aqui vem isto, não é? Os nossos jovens, os nossos filhos, e nós temos experiência, que temos 4, não é? Quando nós jogamos a bola, quando nós estamos, ainda um destes dias, a Sandra chegou lá à casa, não é? Depois do trabalho, chegou tarde, não é? Bastante tarde, era, sei lá, não é? Nem dei conta a que horas é que ela chegou, mas devia ser para aí 1h e meia da manhã. Ela chega ao nosso quarto, abre a porta do nosso quarto, isto é ela a contar, porque eu não dei conta de nada. E quem é que estava lá na cama, na nossa cama? Eu e os 2 mais pequenos. A Clara, de 9 anos, e o Tiago, de 6, não é? Porque naquele sábado nós estivemos a brincar, e a Sandra não pôde estar, e então eu estive com eles, isto é, a viver aquele momento. E depois fomos os 3, eu ia deitá-los, papá, deixa estar um bocadinho na tua cama. E eu deitei-me com eles. E nós adormecemos ali. No outro dia, no domingo de manhã, eles disseram assim, papai, gostei tanto de dormir contigo, não é? Eles já combinaram. A próxima vez que é a mamãe que dorme com podemos eles. repetir mais isto? E depois eles vieram. Olha, já nós fomos falar com a mamã, agora é a mamã a dormir, tu vais dormir para o nosso quarto e a mamã dorme connosco. Quer dizer, é isto, não é? Isto é catequese, isto é encontro, isto é amor, isto é humanismo. A escola, como diz aqui no texto, a primeira escola e a escola fundamental do humanismo é os pais, não é? É família. Isto é viver, não é? Eles não quiseram ir comer um gelado, não quiseram brinquedos, não quiseram, sei lá, jogar telemóveis ou jogar lá tablets ou essas coisas. Não quiseram a presença do pai ali, não é? Que é a presença do amor. É neste sentido que está. Às vezes nós enchemos os nossos filhos de tantos bens materiais e às vezes o que eles mais necessitam é este afeto, como diz aqui, e que os nossos avós são delicados, são ternurentos, são fantásticos, não é? E que aqueles que têm avós estimem muito bem os vossos avós. Eu já não os tenho, mas os meus filhos têm os avós e graças a Deus, não é? Que têm... aliás, no verão, lá vão metade para um lado, metade para o outro. Eles já perguntaram quando é que a gente vai de férias para os avós. E depois vê-se, porque parece que também há vida nos avós, não é? Sim, sim. Eles movimentam a vida lá nos avós. Bem, estamos a chegar aqui ao finalzinho do nosso Nós e Família de hoje. Estivemos aqui a partilhar convosco. Deixa-me só ler aqui uma coisa que... ainda tens mais para falar. Só esta carta pastoral sobre Nossa Senhora de Fátima. Sim. E que numa das últimas páginas... Aliás, é na última página mesmo, não é? Que fala sobre a missão dos cristãos, que eu não guardei para o fim para então lá, partilhar convosco. 2 minutos. 2 minutos, então é menos de 2 minutos. Que diz assim, esta carta pastoral sobre o centenário de Nossa Senhora de Fátima, diz: a missão dos cristãos manifesta-se no esforço por tentar tudo fazer para que o poder do mal seja detido e continuem a crescer as forças do bem. Na fortaleza da mãe revela-se a fortaleza de Deus. E nesta convicção se aviva e revitaliza a fortaleza dos crentes. No trilho de uma imensa multidão de peregrinos que desejam beber do Evangelho nas fontes de Fátima e se confiam ao cuidado materno de Nossa Senhora do Rosário. A Igreja rejubila com o dom do acontecimento de Fátima neste seu centenário. O seu centenário continua como lugar de refontalização da fé e da vivência eclesial. A sua mensagem interpela-nos e incita-nos a seguirmos o caminho da renovação interior, apoiados na afirmação de Jesus, o Filho de Maria. Não é? É esta a missão de todos nós. Ficamos então com estas últimas palavras que o Joaquim nos trouxe aqui no nosso Nós e Família. Nossa parte, nos despedimos por hoje, por esta semana, mas cá voltamos na próxima semana para partilhar mais convosco aqui no nosso Nós e Família. Quanto a si, continua aqui com toda a nossa programação aqui na sua Ângelos TV. Até à próxima.